Otherland, filme vencedor do Oscar de melhor documentário em 2025, foi produzido por um coletivo palestino-israelense e mostra a destruição de um vilarejo de Massafer Yatta por soldados israelenses na Cisjordânia ocupada. Acompanhamos também a aliança que se desenvolve entre o ativista palestino Basel e o jornalista israelense Yuval. Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro, pesquiso os conflitos de desintegração da República da Iugoslávia e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Amanda Hatzira, estudo psicanálise e cultura judaica e sociedade israelense. No Otherland, traduzido no Brasil como Sem Chão, é um testemunho da resistência palestina diante da ocupação. Como espectadores, nós somos confrontados com a dura realidade de comunidades que lutam para preservar suas casas, terras e recursos naturais. Bom, para essa conversa nada fácil, né? Convidamos o Felipe Volokita, que é cinegrafista e documentarista brasileiro-israelense e que desde 2015 tem trabalhado para veículos de comunicação de todo o mundo. Felipe, seja muito bem-vindo, muito obrigada mesmo por ter topado falar com a gente sobre esse documentário, mas também sobre tua experiência. Olá, João. Olá, Amanda. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui compartilhando um pouco. Massa, vamos lá então. No Otherland, né, provoca um grande impacto em que todo mundo que assiste, né, para mim mesmo foi um soco no estômago. E eu acho que assim, só para fazer antes de tudo, né, uma ressalva, não que fosse necessário, mas às vezes é, porque a gente, né, assim, pelo menos eu e o João, como judeus progressistas, né, a gente sente que tem que pagar pedágio e é pedágio para todo lado, tanto dentro Hum, de grupos de esquerda, mas também dentro da própria comunidade judaica. Então, para quem está ouvindo, antes de que alguém fale, qualquer né? Assim, falar sobre a dor israelense não é ser a favor da ocupação, falar sobre a dor palestina não é ser a favor do Hamas, né? A gente está falando de direitos humanos, né? Em primeiro lugar, né? Então, uhum. paguei meu pedágio aqui, agora eu posso ir para a pergunta. Bom. Então, Felipe, para além da análise técnica, né, que você, Uhum, como uma pessoa que trabalha também na área audiovisual, né, enfim, é um produtor também de obras uhum. audiovisuais, né, mas queria primeiro saber quais foram suas primeiras reações, né, reações também emocionais mais imediatas ao assistir esse documentário, né? Então, de que forma o filme te impactou, assim, de cara? Bom, é um filme, como você falou, fortíssimo, entendeu? Por um lado, ele mostra a realidade, tipo, de maneira bem repetitiva, né, da destruição sistemática do vilarejo de Mussafariata, desse conjunto de vilarejos, e ele aproxima isso muito também, que eu senti bem forte com uma, tipo, de um ambiente familiar, entendeu? O tempo todo você vê como isso afeta as pessoas que moram lá, entendeu? Tipo, além da questão do convívio do israelense palestino, que é algo que volta bastante em filmes internacionais sobre o conflito, que dão uma certa legitimidade para você falar disso, né? Tipo, que, ok, tem os dois lados, tem dois personagens, mas além disso, assim, você vê o sofrimento humano, né? Tipo assim, eu lembro, vou até colocar meu pai aqui nessa conversa, que meu pai não é um grande conhecedor de documentários e tudo mais, e ele viu esse filme sem nenhuma preparação prévia, assim. Ele viu que ganhou, que estava concorrendo ao Oscar e colocou para assistir. Ele ficou absolutamente chocado com a realidade que existe aqui a 1h30 da onde a gente mora. Eu moro em Natânia, né? Tipo, então, 1h30, 2 horas é onde é a distância, aqui perto. Só que é uma realidade absolutamente invisível para qualquer israelense médio. Então, eu acho que o que o filme ele traz é isso, assim, e também uma dissonância, ele causa, né, uma dissonância cognitiva enorme em qualquer israelense que, por um lado, fala, não, porque Israel não é apartheid, eu estou aqui com árabe, tem árabe aqui nos hospitais, e meu médico é árabe, minha enfermeira é árabe, e tem todos os direitos e tudo mais, e você vê ali do outro lado da linha verde uma realidade absolutamente diferente que não combina com o que você vê aqui desse lado, muitas vezes, entendeu? Tipo, para quem não procura e investiga mais. Não é acessível. Então, o filme ele traz luz a uma realidade que ela é invisível aos israelenses, principalmente. O próprio Yuval no filme, ele tem uma preocupação, assim, o tempo todo de que tá escrevendo, e ninguém tá lendo os artigos, né, Uhum, como se ninguém se importasse. Ele fala, a grande mídia mesmo não veicula, né, a demolição das casas, né, e quando veicula, ninguém lê. Eu acho, tem uma cena, assim,
tocante, assim, né? Que eles estão no carro e o Bazel fala: Ah, mas você vem aqui, quer resolver tudo em 10 dias, você é muito ansioso, né? Tipo assim, quase uma posição meio, white savior, veio aqui, quer resolver a ocupação Uhum. de décadas em 10 dias, né? Também, assim, uma lucidez muito grande, né? De que essa é uma luta que é muito penosa ali para quem tá ali, né, direto. E aí traz também um pouco, né, dessa pode-se dizer alienação ali da sociedade israelense, né? Como você falou agora, tá a Sim. poucos quilômetros aqui e choca, né? Sim, sim, é exatamente isso, assim, não tem, tipo, se perguntar onde é que é Mussafariata, ou então, tipo, onde é que fica o sul do Monte Hebron para qualquer israelense, tipo, 9 de 10, se não for 9,9 de 10, não tem a menor ideia onde é que isso fica, e, tipo, além de que isso fica, o que que isso significa, entendeu? Tipo, morar ali, estar ali, se é área B, área C, enfim, área A, as pessoas não conhecem os termos e não conhecem essa realidade. Você também não tem você não tem repórteres, tipo, dos grandes meios lá cobrindo, entendeu? Para não ser injusto, tipo, antes do 7 de outubro, né? Tipo, teve um repórter do Canal 12 que fez uma matéria lá mostrando a realidade, mas é algo realmente muito, muito pequeno, assim, não é algo que tá presente. Então, quando de repente isso vem à tona, vem à mídia e ganha o Oscar, as pessoas falam, calma, peraí, a realidade não é assim, está mentindo, e é antissemita. Tipo, então, assim, as pessoas confundem muito as coisas porque realmente não encaixa, tipo, com a imagem que as pessoas têm, até com a realidade que as pessoas vivem, muitas vezes, entendeu? Tipo, não só porque acham que Israel é perfeita, mas o que elas veem não é aquilo. Então, quando mostra aquilo, fala, não, peraí, tem alguma coisa esquisita ali, não é possível que seja essa história. Quem está ali no campo e está vendo, vê que é mais ou menos aquilo, entendeu? Tipo, pelo menos do ponto de vista palestino, né? Não, total. Isso que você falou no começo, assim, da dimensão familiar, pessoal, que você acaba fazendo exercício, assim, de empatia, de se colocar no lugar das pessoas. Me lembrou muito também uma situação que eu vivi profissionalmente, que eu fui cobrir há alguns anos a reintegração de posse, né? E aí, da violência policial, da destruição das casas, daquela coisa de, né, e agora eu vou ter que recomeçar a minha vida tudo de novo, né? Dessa questão logística também que as famílias vão enfrentar e da violência, de pessoas que não Sim, estão armadas, né? Estão ali com o celular na mão, a câmera na mão, e pensando assim na questão técnica também, né? Nas dificuldades que é fazer uma produção em obras audiovisuais em zonas de conflito, né? Se eu não me engano, no Otherland eles demoraram 4 anos para conseguir 5 anos, filmar, 5 anos 5 anos, demorou. né, para conseguir filmar o filme inteiro. E o filme se destaca tecnicamente nesse contexto também, assim, né? De conseguir filmar, ter conteúdos, ter imagens e ter uma mensagem, mesmo numa zona de conflito, como você trouxe aqui, né? Que muitas vezes o israelense que está lá em Tel Aviv não tem a dimensão dessas áreas, dessas zonas e até da tensão que se vive e da violência, principalmente, que a gente tem visto nos últimos anos, né? Nesse Sim, sentido, claro. uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostei que mantiveram no filme, né? Porque tem um contraste entre uma câmera, assim, né? Uma imagem mais profissional, mas também a câmera na mão ofegante do Basel ali. Então, tipo, ele se grava correndo até onde ele tem que chegar, né? E Uhum. isso é bem visceral, assim, eu acho que isso te leva a sentir, nesse exercício de empatia que o João mencionou, né? Você é levado mesmo para essa realidade, né? Isso impacta bastante. Sim, é um cinema que tipo, acho que o principal objetivo dele é o ativismo, né? Um cinema ativista, assim, além de uma estética super, enfim, polida, digamos assim. Não, é uma estética realmente, tipo, que o mais importante é você pegar o momento, independente de se é uma câmera, se é um celular, se é, enfim, qualquer coisa, o importante é você registrar o que está acontecendo. Também tem no filme, você vê que tem duas linguagens. Tem uma que é essa câmera corrida, essa câmera das manifestações, e tem uma outra câmera que é um pouco mais nova, né? Principalmente, dá para ver que é uma câmera com uma qualidade melhor, né? Que é a Raquel Shore, que é a Rachel, não sei como é que... Enfim, Raquel é brasileirada, mas o nome dela era Raquel Shore, que é outra gerência no filme, que assina a direção de fotografia, que você vê que aí sim tem uma preocupação um pouco mais estética, digamos assim, de filmar. E eu acho que a edição ela traz isso, ela ressalva, né, muito bem esses pontos. Queria só fazer um comentário que o João falou antes sobre essa questão dos momentos humanos. Assim, teve uma cena que também no filme que me chamou a atenção, que foi quando ele fala
que eles estão destruindo lá e falam, não, não, banheiro não, por favor. Tipo assim, que é realmente assim, enfim, é cruel, entendeu? Você, tipo assim, as pessoas estão ali, não vão sair dali, entendeu? Tipo, não tem para onde ir realmente, assim. O tempo todo eles falam, volta para Yatta, né? Tipo, Musafariyata é essa comunidade de vilarejos perto de Yatta, que é uma cidade um pouco maior, uma cidade palestina um pouco maior, que é o que você vê no filme, eles falam algumas vezes, tem uma hora que o Val Abraham está discutindo com um cara na televisão, e ele fala, não, eles são de Yatta, e tem uma hora também que um policial fala, não, vocês têm que voltar para Yatta, como se fosse normal, como se fosse a mesma coisa, entendeu? E não é a mesma coisa, entendeu? São comunidades diferentes e principalmente estilos de vida diferentes, entendeu? Uma coisa é uma vida na cidade, outra coisa é uma vida rural, entendeu? Você não pode falar para um e ao mesmo tempo cancelar aquele estilo de vida dali. O Yuval tá o tempo todo tentando falar com os soldados, né? Tipo, eles só são agricultores. Ele fala em um canal de notícia, né? São agricultores, num vilarejo pequeno, né? E aí mexeu comigo também muito, né? Dentre todas as cenas de demolição, enfim, quando eles contam da história da escola, né? O Basel fala da escola onde Uhum, ele estudou, né? Que foi a primeira escola do vilarejo, né? E o quanto foi difícil eles levantarem a escola, porque, enfim, chegaram soldados lá ameaçando prender os trabalhadores, e ele fala da mãe, né? Que a mãe teve uma ideia. Então, as crianças e as mulheres trabalham durante o dia, porque daí isso inibe, né? Que os soldados sejam mais truculentos ou façam, né, ou prendam as pessoas ali, e à noite os homens de madrugada trabalham escondido, né, e que assim a escola foi se construindo, mas uma coisa assim né, que é triste, né, saber que ele fala que, sabendo dessa história de resistência, né, toda da escola, que o Tony Blair foi conhecer, e que daí cessaram, assim, os mandados de demolição da escola e também das casas da rua por onde ele passou, das ruas por onde ele passou. E aí o Basel fala, né, inclusive, que daí ele aprendeu, né, enquanto ele crescia, o que que era uma história, que isso era uma história sobre poder, né? Então, uhum, fala muito sobre isso também, né? Sobre esse jogo político, do que aparece para o mundo, né? A gente já vai falar mais da questão do Oscar nesse sentido, mas uhum. que triste, né? Sim, Essa não, questão. e a questão também da escola, até uma cena no final, mais pro final do filme, é uma cena que também é muito forte, que é filmado dentro de uma sala de aula, em que chega o exército, fecham a porta, mandam fechar a porta da sala de aula, e você vê as criancinhas pulando pela janela e assistindo a demolição da escola, entendeu? Tipo assim, então, que é Nossa, algo que você vê também, tipo, esse tema do filme, né, que é a é. repetição, né? Que é tipo assim, repetir até tipo ganhar Sim, pelo cansaço no final das contas, entendeu? Porque você torna a vida das pessoas lá impossível e no final das contas é um jogo de paciência, né? Quem é que sim. tem mais paciência para resistir ou para expulsar? Bom, Porque tem uma também conversa, né? não é que o exército pode ir lá amanhã e tirar realmente todo mundo à força, entendeu? É casa por casa, é casa por casa, casa por casa. Esse é o método, entendeu? Tipo, para justamente não chamar tanta atenção. Até agora, essa semana, tiveram, não sei se vocês souberam, tiveram ataques também nessa comunidade, ataques fortíssimos, assim, estão falando de mais de, enfim, número grande, não quero falar um número aqui, mas um número grande de soldados e colonos que entraram no vilarejo e foram entrando casa por casa e destruindo tudo que tinha na casa, entendeu? Tipo assim, foi isso que aconteceu agora, essa semana, coisa, tipo, no final do Ramadã, e que também é não sei, você não tem como não imaginar que é uma espécie de vingança, né, pelo Oscar também, né, pelo destaque que eles tiveram dentro enfim, isso aí já é uma opinião minha, né, não só uma impressão, Ah, assim, sim, não, a que, impressão que que faz sentido. coloca mais lenha na fogueira, entendeu? Tipo, traz evidência, então também traz mais a violência. Tanto que o próprio Ramadan Balala, ele foi preso, né? Apanhou e foi preso também um poucos dias atrás, já foi solto. Mas enfim, essa história continua. O filme, ele conta uma história ali, que a história do filme termina, mas a história do povoado, ele continua. Não, com Sim, certeza. método perverso, né? Na verdade, tem um quê de perversão aí nesse método, né? De realmente vencendo pela paciência, né? Para não sei que outra palavra usar, mas as pessoas vão resistindo, né? Tem uma cena também que o Basel e o Val tão, e o Val fala para o Basel, né? Eu não sei, no seu lugar, sinceramente, eu não sei de onde eu tiraria tanta força, assim, para continuar. Quando ele pergunta ali, né? Você fica o dia inteiro no celular, ele fala, eu não tenho o que fazer. Você quer que eu faça o quê? Não tem mais o que fazer, né? Além de estar também ali nesse ativismo, né?
E não, aproveitando que você, né, mencionou, né, esse aspecto, né, sobre a recente prisão do Ramdan Balal, que é um dos diretores do documentário, eu acho que isso chocou muito, né, porque, olha, mesmo com toda essa visibilidade, e como você falou, né, talvez justamente por toda essa visibilidade, né, como retaliação, ele tenha sido preso, né, então, mas trouxe, né, essa prisão, ela lança luz sobre esses desafios que os ativistas da região têm enfrentado há muito tempo, né? E ainda mais com toda essa retaliação pós-Oscar, né? E queria que você comentasse um pouco, né, diante desse contexto, como que a gente consegue avaliar se um Oscar, por exemplo, não gera algum impacto, né, positivo ali para que a justiça, né, algum tipo de justiça, ou mesmo na proteção dos direitos humanos. Então, assim, esses como o Tony Blair foi lá, visitou e garantiu que a escola continuasse em pé por um período, né? Então, assim, um Oscar também, não, pelo que você observou aí também, com a repercussão dessa prisão, né? Foi chocante também para a sociedade israelense, né? De fato, até irônico, né? Que justo um dos diretores seja preso e sofra agressões tão próximo, assim, do documentário ter ganhado toda essa visibilidade. Eu gostaria de imaginar que sim, tipo, de falar, ok, é um caso ali como o do Tony Blair, de que trazendo, tipo, botando quem tem poder, digamos assim, e trazendo visibilidade para aquele lugar, isso pode trazer mudanças positivas. Assim, a gente vê que nesse primeiro momento é o contrário, entendeu? Justamente porque o governo que está lá e o ministro da Defesa que você tem hoje em Israel não são, digamos assim, as pessoas que vão controlar mais a atividade dos colonos e também do exército também, tipo de não que todo o exército seja assim, mas que existem pessoas que têm, tipo, que são violentas e estão tocando terror ali, entendeu? Não é uma eu não estou contando nenhuma novidade, entendeu? Estou só descrevendo o que acontece, entendeu? Tipo, nos últimos dias teve uma intensificou os ataques. Por um lado, internacionalmente causa mais furor, digamos assim, causa mais interesse, mas internamente não, né, com tudo que está acontecendo, né, porque Israel também vive uns dias de loucura, né, tipo assim, é um momento ainda está ainda no trauma do 7 de outubro como sociedade, ainda está vivendo coisas que não estão resolvidas, né, principalmente com a questão dos sequestrados, que continuam lá, com a guerra que está para voltar, com os reservistas que estão para entrar, né, os que já não estão entrando, enfim, o país enfim, sem chefe do Shabak, né, do Serviço de Segurança. Então, assim, é um momento que ontem, pô, a gente está gravando na terça-feira, ontem foi um dia de maluco, assim, tipo, aconteceu 1 milhão de coisas que dava para notícia de um mês acontecer em um dia, entendeu? Então, assim, não sobra espaço e as pessoas não têm também uma identificação com o que está acontecendo, as pessoas não viram o filme, as pessoas estão só ouvindo mais um nome em árabe que apanhou e foi preso porque, enfim, se ele foi preso deve ter algum motivo, entendeu? Tipo assim, também existe esse pensamento, entendeu? Infelizmente, não é uma coisa que as pessoas, enfim, têm uma empatia grande. Então acho que não, assim, se a gente até comparar, né, como é que foi a recepção do Oscar aqui e a recepção do Oscar no Brasil, que também é um filme crítico ao momento do que o Brasil viveu, entendeu? Não é que o filme, ele tá, tipo assim, o Ainda Estou Aqui, ele, enfim, tem coisas nostálgicas, fala do Brasil também, da cultura brasileira, exalta isso e tudo mais, mas está falando de coisas que o governo brasileiro fez na ditadura, entendeu? E, tipo, e você vê a reação da população em relação ao filme e em relação a outro filme, é completamente diferente, né? Tipo assim, é fria para não dizer, tipo, pessoas ficaram indignadas que o filme ganhou, entendeu? Tipo, por expor esse tipo de coisa que acontece aqui. Não, Então, tipo assim, pode ser que a nível jurídico, tipo assim, talvez numa outra realidade, tipo assim, se não fosse o Oscar, esse cara poderia ter sido, enfim, ter tido um destino pior, mas assim, não tem como saber. Na prática mesmo, o que a gente vê hoje é um encrudecimento da realidade lá. não, eu falei muito isso com a Daniela Kresh, né? Na verdade, a Dani falou comigo que a gente apresenta, faz o Expresso Israel, e ela falou assim, enquanto no Brasil as pessoas colocaram telão na rua para assistir, as pessoas celebraram, aqui em Israel, ela até falou, aqui talvez o que mobiliza mais a sociedade, assim, que é parecido é o Eurovision, né? O Eurovisão, que as pessoas Uhum. se engajam, acompanham.
E assim, até saindo um pouco, né, disso que você trouxe ontem, da questão que Israel enfrenta, e eu estava conversando com um amigo que é do cinema, mas que não tem muito contato com Israel, com o Oriente Médio, e aí a gente estava batendo um papo sobre o documentário. E assim, não quero que soe como uma passada de pano, nem nada disso, mas eu acho que tem um elemento também que é importante a gente compreender, principalmente do israelense, que não está nos territórios, que vive a sua vida ali, que Israel tem seus próprios desafios internos também, né? Você tem aí, principalmente pós 7 de outubro, que você tem a questão dos reféns, você tem um governo do Netanyahu e Ben-Gvir que ataca o tempo todo as instituições, que você, ontem mesmo, né, na manifestação, uma parlamentar dos democratas foi agredida, o Yair Golan, que é o presidente desse partido, já foi agredido. Você tem um, encru- um encrudescimento aí, né, das polícias e de uma seção também de uma extrema-direita religiosa, que às vezes o israelense judeu que está ali tem, não que não se preocupe ou não que não liga, assim, mas a situação também dentro de Israel, principalmente depois do 7 de outubro, mas antes que já vinha com a reforma judiciária, também tem gerado um turbilhão de coisas e que muitas vezes os israelenses falam, meu, tenho que estar aqui, tenho que defender a democracia, tenho que lutar, sabe, contra o Ben-Gvir, contra o Smotrich, que dialoga muito também, né? Aí a gente pode estabelecer uma relação, talvez, né, Felipe? Que o Smotrich e o Ben-Gvir, basicamente, uma base deles são de colonos, o Ben-Gvir quis voltar na guerra, quis voltar ao governo para com a perspectiva de voltar à guerra e até mesmo de reassentar Gaza, mas eu fico pensando assim que, claro, acho que tem esse distanciamento, né, do debate, mas pensando também em trazer o debate para o israelense, de dar luz e de denúncia o que acontece na Cisjordânia, do israelense falar, meu, também estou com os meus problemas aqui, posso ser empático, mas, sabe, a vida aqui tá dura, não comparando, são situações diferentes, mas eu não sei se é um paralelo correto, assim, de fazer, né, de que a situação em Israel também está muito difícil. Com certeza, com certeza. A situação aqui tá terrível. Eu queria Na aproveitar, minha assim, visão, entendeu? Tipo assim, é, não é que tão flores, tá terrível. nosso último episódio foi justamente sobre esse tema e acho que tem um relato da Gisele Chará, aliás, muito corajoso, né, como eu falei para Anitta e João, e só quero aproveitar o comentário do João para dizer para escutarem, né, que a gente aprofundou esse tema e falando também do ponto de vista israelense, né, do quanto tem gente apanhando na rua, né. É, Não, é um momento muito doloroso. É um momento, tipo, as pessoas ainda estão lidando com o luto do 7 de outubro, ainda estão lidando com a luta pelo retorno dos reféns, com a luta pela democracia aqui, ou enfim, pela não mudança, né, da maneira de governo, né, enfim, do Estado, como as coisas acontecem. Então tem muita coisa acontecendo, falta realmente espaço, assim, então até relacionando com o sofrimento de Gaza, entendeu? Tipo assim, das pessoas em Gaza, tipo assim, mas o israelense médio não tem espaço no coração e na cabeça para aguentar mais sofrimento. Então tipo, agora passando um pano, né, para a sociedade e tudo mais, mas é a realidade, entendeu? Tipo, assim, tem um limite, assim, tá uma realidade muito difícil hoje em dia. Mas ao mesmo tempo, né, o documentário, assim, não é a primeira experiência audiovisual, a gente tem outras, dessa parceria de israelenses e palestinos. E aí, pensando e até puxando o gancho das manifestações, né, uma página que eu acompanho, um coletivo do Stand Together, fez um post muito bom, que era as manifestações em Israel e as manifestações em Gaza contra o Hamas. E isso, né? Acho que mesmo com cada povo tendo sua dor, né? O israelense que está ali vivendo o luto de 7 de outubro, às vezes não é nem dificuldade, não tem espaço, né, para ter empatia, e o palestino que teve a sua casa demolida na Cisjordânia, ou que teve sua casa bombardeada em Gaza, também não tem espaço. Então, fico pensando a importância de o audiovisual, né, como esse meio de, sabe, de que muitas vezes a arte só a arte torna possível, né? De diálogo Uhum. e de união entre povos que têm as suas questões, têm os seus traumas, estão vivendo as suas dores, só que aí o cinema, a arte, faz com que esses dois povos se juntem, né? Qual que é a importância desses trabalhos, dessas cooperações entre israelenses e palestinos que deu um Oscar, né? Afinal de contas. Sim, acho que também, tipo assim, quando a gente
vende, né, entre aspas, matéria, reportagens, né, para o Brasil, não só para o Brasil, mas também para outros lugares. Uma coisa que sempre dá caldo é parcerias tipo, entre judeus e árabes, entendeu? Que as pessoas elas querem essa principalmente fora daqui, né? Tipo, em geral são coisas para fora, não tanto para cá, mas assim, para fora querem essa esperança de que dá para ser diferente, de que deixando as ideologias de lado no convívio existe muita colaboração e existe parceria e amizade, e histórias de sucesso. E realmente existe, assim, se você, tipo assim, não é mentira, tipo assim, não é só um sonho, tipo assim, as pessoas no nível pessoal, se elas se conhecessem, elas têm uma tendência enfim, a querer, tipo, a conviver bem, né? Tipo, se elas forem, tipo, sem as amarras, né? Tipo assim, um dos primeiros trabalhos que fiz aqui em documentário foi acompanhando o projeto do Marcos Gorenstein, que é apresentador do outro podcast Lado Esquerdo do Muro, e que ele tinha um projeto de jiu-jitsu com judeus e árabes em Hebron, em Belém e em Jerusalém. E eu trabalhava nesse momento como produtor, né, de campo, e a gente, tipo, acompanhava dia a dia, assim, era um ritmo de gravação de reality show praticamente, assim, era o tempo todo indo para os lugares e convivendo, e realmente você vê que enfim, é um pouco frustrante porque o projeto do Marcos, né, não seguiu em frente, foi um período curto, relativo, e o filme também não foi para frente no final das contas, né? O filme hoje em dia está engavetado. Pode ser que um dia ele saia, mas não saiu. Mas é uma coisa que as pessoas querem ver, assim, querem acreditar que ainda é possível, né? Ainda dá para ser, entendeu? Tipo, não é só enfim, a gente está em dias meio pessimistas, então, assim, digamos que esses são os pontos de luz que você tem, assim, de, ok, dá para ser diferente, mas a gente também tem outros, enfim, 300 mil pontos de escuridão que mostram o contrário. Então, tipo assim, acho que quem vai por esse acaba sendo tomado como um sonhador, um tópico e tal, e um ingênuo, muitas vezes, entendeu? Ou então uma coisa só de fachada. Entendeu? Tipo assim, quando apaga as câmeras, você vê que cada um pro teu canto e tchau. Não sei se eu respondi, mas assim, é um tema que ele Não, sim, é, sim. que ele é Uhum. complexo, né? Que ao mesmo tempo que ele, tipo, ele é muito fotogênico e ele não deixa de ser mentira, mas ele é uma partezinha, entendeu? Tipo assim, digamos que ele não é o mainstream, não é o que o pessoal tá buscando. O pessoal tá buscando se separar, E entendeu? a Cada gente vê vez isso em mais, outras assim. dinâmicas também, né, de outros povos que vivem relações de conflito, né, que também tentam vender, né, colocar o tempo inteiro e muitas vezes essas parcerias acontecem, só que muitas vezes ali são pontuais também, né, ou não representa o contexto de ambas as comunidades, sei lá, pegar, dando um exemplo aqui, comunidade turca na Alemanha, negros e brancos nos Estados Unidos, ou latinos e negros nos Estados Unidos, né? As comunidades têm, pode acontecer, mas as comunidades têm as suas vidas, têm as suas questões, têm os seus interesses, têm as suas disputas ali também, né? Uhum. E ao mesmo tempo elas convivem, entendeu? Tipo assim, e ao mesmo tempo elas convivem, que foi o que eu falei antes da questão do apartheid, que as pessoas não entendem. Como é que chama Israel de apartheid se você vê aqui o pessoal tipo, você convive com as pessoas na rua e você vê e não sei o quê, como é que você pode acusar isso de apartheid? Só que se você olha para o outro lado, você tem realmente aspectos que lembram apartheid. Então, como é que você vai falar que não existe para quem vive aquela realidade? Na minha realidade não parece, na minha realidade netânea não tem apartheid, não tem quase, tipo, não tem árabe aqui, se vier aqui, pô, tranquilo, entendeu? Não é o ponto. Mas se você vai no sul da colina de Hebron, é outra história. Sim, Dentro da é. Cisjordânia, né? Aham. No documentário fica claro também você falou de dissociação cognitiva, assim, que as pessoas ficam, né? O Yuval, ninguém entende o que que ele tá fazendo ali, né? Tanto os palestinos, eles falam, ué, mas você é o quê? Você é um israelense do bem? O que você tá fazendo aqui, né? Tipo, os árabes constroem, vocês destroem, né? E ele fala isso de uma hora que o Yuval tá ajudando a levantar a casa de novo, né? Ele, ai, como que é pra você construir, né? Meio, como que é pra você estar do nosso lado, tá junto com a gente aqui. E os soldados também ficam assim, você é israelense? O que você tá fazendo aí? Tira suas Sim, coisas dessa casa, tipo, vai embora. E é sim. bonito, por outro lado, né? Ver como junto essa questão da parceria também, de como eles também vão se afetando um pelo outro, né? Tem uma cena que é muito assim, coisa de também amigos, né? Em que o
O Baselo fala pro Yuval, a gente vai sair junto daqui, né? E quem nunca falou para um Uhum, amigo, tipo, vamos morar junto, vamos para outro lugar, vamos fugir. uhum. Tipo assim, vamos fugir dessa realidade, fazer o que a gente faz bem junto, né? Mas com outras condições, né? Sim, É, por outro lado também, vou colocar aqui um contraponto, eles são os diretores do filme também, entendeu? Então, assim, eles têm a câmera ligada, eles têm uma consciência completa do que está sendo gravado, do que está sendo dito, do que isso representa, claro, sim, entendeu? Então também existe ali um aspecto, eu não estou falando que eles são, tipo assim, manipuladores e tal, mas assim, o cinema e o documentário, claro, ele tem como uma manipulação a ferramenta, entendeu? Esse é o trabalho, é você manipular as emoções, é você manipular a história para você contar a história do jeito que você quer que ela seja contada com e levada. certeza. Então também existe esse aspecto também para quem critica o filme de que, ok, eles estão falando isso, não sei o quê, mas eles estão se gravando, estão colocando, entendeu? Não é um olhar também desinteressado, entendeu? Sim, claro. Acho que você traz um ponto muito importante também. E aí, bom, você está em Israel, você tem uma visão diferente de quem está na diáspora, mesmo acompanhando a repercussão que teve pós-Oscar, né? Queria que você contasse um pouco de como que foi a repercussão do filme mesmo em Israel, né? E aí, bom, você deve ter acompanhado aqui no Do Brasil. filme zero, do filme zero. O que teve Zero repercussão foi do discurso do do Oscar. Yuval, não só do Oscar, primeiro há um ano atrás em Berlim, Hum, entendeu? Em que ele pontuou a diferença dos direitos que ele tem e dos direitos que o Bassel tem, e era no momento mais perto do 7 de outubro, e ele não trouxe a questão, não falou, não mencionou a questão dos sequestrados, tipo, isso tinha sido 150 dias depois do 7 de outubro, né, mais ou menos. E, então, por ele não trazer a questão dos sequestrados dos crimes do Hamas, ele é tomado como antissemita, porque ele falou de outras coisas que não são. Tá entendendo? Tipo assim, então as pessoas. Até porque o filme, nesse momento, ele não estava disponível para. Se você não tem o filme em nenhum cinema, o filme ele está. Por outro lado, o filme ele está livre para todo mundo que queira assistir no site da Sirha Mekomit, que é uma mídia, né, mais bem de esquerda aqui em Israel, que chama Mais 972 Magazine, em inglês. Ele está aberto para quem quiser assistir. Então, assim, quando eu vi, enfim, tinha visto que o filme tinha ganhado em Berlim e que estava forte concorrente ao Oscar. E quando o filme foi realmente indicado ao Oscar, eles abriram para você assistir no site. Então ele está aberto, mas as pessoas não vão assistir. Eu conversei com amigos meus criticando o discurso do cara, falando assim, pelo amor de Deus, cara, veja o filme, veja, assista. Tipo assim, que mal faz. E as pessoas não conseguem assistir o filme. Porque existe essa dissociação cognitiva, que não pode ser verdade. Porque, mas peraí, então os caras estão ali ilegalmente? Tá, mas estão ilegalmente porque a Corte de Justiça aqui, o Bagatz, determinou que aquela área é uma área de treinamento militar. Mas, então, assim, como é que o Bagatz, que é a Corte Militar, a Corte de Justiça, que eu estou defendendo contra o Bibi na revolta judicial, é o mesmo Bagatz que tem essas decisões para expulsar palestino para fazer campo de tiro. Entendeu? Então, assim, as pessoas não conseguem juntar, tipo assim, é uma situação muito complexa, mas as pessoas não conseguem, tipo, se livrar dessas amarras e assistir o filme. Simplesmente, 1 hora e meia de um filme que dá para assistir tranquilo, que não tem nenhum. Assim, não é um filme. É um filme de ação. É um filme de ação. Você vai assistir. O filme vai te prender. Ele tem um monte de cena. Tem cenas bonitas, de cenas de emoção, de choro, enfim, de criança. Você tem cenas de ação, de perseguição. Você tem cena de suspense. É um filme complexo, entendeu? Tipo, é um documentário, é claro, mas é um filme que ele tem todo um espectro de emoções nele. As pessoas podem sentar e assistir. Mas não fazem isso porque ficam aflitas porque o cara, na hora do Oscar, o cara falou mencionou a palavra apartheid, ou então porque ele falou que ele tem os direitos e ele não tem. O cara pode circular e ele não pode. E o Val pode circular e o Bassa não pode. Então, assim, não tem uma discussão sobre o filme. Tem uma discussão sobre a repercussão, tipo assim, a discussão sobre a repercussão, e não sobre o que acontece lá, que era pra ser, entendeu? Se as pessoas vissem o que acontece lá, talvez, não que a realidade fosse mudar, mas se muita gente visse, talvez indignasse mais gente. Entendeu? E mais pessoas realmente entendessem aquela como uma luta, porque aquilo sim está sendo feito no seu nome, é o Estado, é o Exército, é a Corte, que está tomando as decisões que afetam realmente a vida de. Você tocou num ponto assim que dá para trazer paralelos com o Brasil e outros lugares do mundo onde a Suprema Corte também é atacada, né?
pela extrema-direita, porque ao mesmo tempo que as pessoas que defendem o Estado Democrático de Direito se dispõem a defender as instituições, o STF, o Judiciário, né, em geral, ao mesmo tempo o Judiciário desses lugares tomam decisões complicadas e que vão contra os valores que aquelas pessoas defendem, né? Vou falar aqui, agora, enquanto pessoa física, eu sou totalmente contra os ataques que o Supremo Tribunal Federal recebeu e continua recebendo da extrema-direita no Brasil, de setores antidemocráticos, mas é inegável que a população negra aqui no Brasil, ainda mais quando a gente vai falar de encarceramento da população em massa, de políticas de segurança pública, sofreu e continua sofrendo indecisões do Supremo Tribunal Federal. Claro, tomou decisões importantes, eu acho que a nova política de drogas é importante, mas ao mesmo tempo você tem o Ministério da Justiça, que é de esquerda, que é do governo de esquerda, que quer internar compulsoriamente um cidadão que está com mais de 40 gramas de maconha ali. Então, são tempos complicados, né? Então, ao mesmo tempo que você vai para a rua defender o judiciário, né? Eu acho que eu tenho essa leitura de que não é a defesa cega do judiciário, é a defesa da separação de poderes e do Estado Democrático de Direito. Ao mesmo tempo, o Supremo israelense valida e chancela muitos assentamentos na Cisjordânia, né? Exato, exato. É isso, entendeu? Tipo assim, é um tema, enfim, complexo demais. E assim, você vê lá no filme também as cenas dos caras indo no julgamento, e é óbvio que eles iam, tipo assim, e que o que falta lugar para treinar, falta lugar para dar tiro, pelo amor de Deus. Entendeu? Tem que ser ali especificamente, entendeu? Tipo assim, não tem, não, tipo assim, enfim. E os Você tem caras um nasceram Negev ali, os inteiro avós ali, né? nasceram ali. Exatamente, exatamente, entendeu? Tipo assim, é claro que é uma política de expulsão daquela população dali, de travar a expansão natural, talvez, tipo, de uma população nativa daquela região. Não tem problema falar que eles são nativos, porque sim, eles nasceram ali, os avós deles nasceram ali, os bisavós deles nasceram ali. Vai falar que o cara não é nativo, que o cara tem que ir para a cidade, entendeu? Tipo assim, exatamente, que é o argumento que a gente, que os judeus usam, entendeu? Para justificar o Estado dele aqui. A questão é que também é para outras pessoas e que tem que compartilhar, não tem jeito, entendeu? Como o próprio Yuval fala, só vai ter paz quando tiver paz para os dois, entendeu? Quando tiver segurança para os dois lados. E não é o que, tipo, não é o que a gente tem hoje, que a gente não tem segurança para nenhum dos dois lados. E uma insatisfação, né? Como a gente falou aqui, Uhum. protesto em Gaza, protesto em Israel, né? Na Cisjordânia você não tem essa mobilização e nenhum dos povos conseguem viver em paz e em segurança e com seus direitos, né? Na sua plenitude respeitados, né? Sim, eu posso falar isso também porque, tipo, eu já estive algumas vezes lá trabalhando, entendeu? Não exatamente em Mosafariata, mas em Hebron, sim, em outras cidades e povoados da Cisjordânia. E você circular lá, e você estar lá, e você ver o que acontece, você ver a realidade, é algo que muda muito a cabeça da pessoa, entendeu? Tipo, de você entender aquilo, porque realmente é muito distante, é como se acontecesse em outro mundo tipo, que passa, tipo, se passa lá do lado enfim, do lado de lá da linha verde. E nesse ponto, tipo, eu tive enfim, privilégio, sei lá, privilégio. O meu trabalho me levou para lá. Se não fosse por causa do meu trabalho, eu talvez nunca tivesse ido, entendeu? Eu não fiz exército aqui em Israel. E também é isso, assim, as pessoas que moram lá ou são colonos, né? Então que tem uma ideologia de estão lá porque enfim, estão ligados aos seus ancestrais e a Deus e ao lugar deles, e aqui é uma motivação realmente ideológica religiosa. Ou então são soldados que foram mandados para lá para proteger esses colonos. Então, e que tem, sei lá, enfim, na maioria dos casos são jovens que ainda não têm tipo, 18 a 21 anos, que ainda não têm as opiniões 100% formadas e tal, enfim, não é uma coisa, é a idade que eles servem, né? Então, a experiência que o israelense tem lá é ou como soldado, ou se você é colono. Então, tipo, você não tem por que circular, você não circula lá. É um lugar, tipo obscuro. E por eu ter ido lá algumas vezes, realmente eu olho com olhos diferentes, eu acho. Tipo, eu consigo entender o que que é aquilo. E queria também te perguntar, né, se depois que você assistiu o documentário, se alguma coisa te chocou, se você não passou por essa dissociação cognitiva, né, como outras Uhum. pessoas
passaram, né? Mas se alguma informação ou fato novo ali ampliou um pouco da sua compreensão sobre as nuances do conflito na região. Assim, o que me chocou mesmo foram as condições, assim. Eu lembro de ter visto, por exemplo, em rede social, ali no Twitter, essa cena do cara levando um tiro protegendo um gerador. Eu lembro de ter visto isso. Eu falei, caramba, que loucura. Você vê ali como, tipo assim, te dá aquela dorzinha ali no coração, mas você passa. Você tá ali no Twitter, tá lendo, vê outras coisas em meio de mil. Tem horas também que você não aguenta mais ver tragédia, então você não dá muita atenção. E quando apareceu no filme essa cena, eu lembrei desse momento e agora eu entendi todo o contexto. E você depois acompanhar a realidade desse rapaz que levou o tiro por proteger um gerador, que era o mínimo que os caras têm para poder morar numa caverna, que era a situação que eles tinham. Eles têm um gerador, então eles conseguem levar a luz para a caverna, que é onde eles moram, tem lá a cama, tem a cozinha. Então, realmente, assim, te joga na cara, né, o absurdo que é, assim, e o destino triste que essas pessoas têm. Não sei, assim, é complicado falar isso, mas assim, você vai se tornando um pouco cínico, né, com o tempo vai passando. Você vai deixando de, tipo, você vê uma. Eu não estou aqui há tanto tempo, né? Eu cheguei a Israel tem 18 anos e eu, digamos que eu acompanho mais ou menos a realidade do conflito mais no campo, né? Não teoricamente, mas mais de ver e de estar e circular desde de 2015, que eu comecei a trabalhar com jornalismo e documentário. Enfim, te lembra, tipo assim, você vê que tipo, essas iniciativas elas são importantes, elas têm que continuar, mas eu não sei se são elas que vão mudar alguma coisa, assim. Eu acho que tá muito mais na mão do aleatório, digamos assim, do tipo Donald Trump decidir que acabou, tipo, é complicado, porque se você, tipo, de alguma forma, você espera que Israel, digamos assim, o Estado de Israel, ele, tipo, ele seja prejudicado e sofra, tipo, algum tipo de boicote para que algo possa mudar. Então você fica como israelense, um boicote que possivelmente vai me afetar como cidadão, pode ser economicamente, pode ser culturalmente, não é que eu sou a favor de boicote, entendeu? Por isso que é tipo assim, que é complexo, porque se não tiver uma pressão internacional, não vai mudar nada, porque a tendência aqui é cada vez mais fingir que não existe. E se tiver uma pressão internacional, eu pessoalmente, como cidadão israelense, sou prejudicado pelo boicote, eu não sou a favor de boicote. Então você fica aonde? Você torce o quê? Para pegar fogo, tudo, e tipo, e eu, como é que eu fico nisso? Como é que minha família fica nisso? Como é que, enfim, não tem saída. E ao mesmo tempo você vê essas iniciativas e são super importantes, são super válidas no nível humano. Eu tenho certeza que cada contato desse mudou a vida das pessoas que estão envolvidas e mudou um pouco a visão. E isso é um grande ganho, entendeu? Isso é um benefício, mas a ponto disso mudar a realidade, eu não tenho essa esperança, entendeu? Tipo assim, não é algo que eu acredito que vai acontecer a partir disso. Porque, tipo assim, por exemplo, Standing Together, que o João mencionou antes, é um movimento que, tipo assim, parece que ele tenho certeza que ele tem muito mais reconhecimento fora de Israel do que Israel. Israel, tipo, ninguém ouve dele, ninguém fala dele, ninguém sabe, tipo assim, estão nas manifestações, estão ali, tipo, estão presentes, estão ali com a roupa roxa, fazem os congressos, fazem não sei o quê, mas, assim, as pessoas querem tipo, generalizando aqui, né, mal e porcamente, mas as pessoas não querem se vingar do que aconteceu, tipo, resgatar ao contrário, querem resgatar os reféns e depois, tchau, tipo assim, apaga aquilo, tchau, não importa, não importa, eu só quero focar no meu interesse pessoal, na minha dor pessoal. E essas iniciativas, elas vão ficando cada vez mais para o lado. Então, assim, você falando coisas básicas, humanas, você é taxado como radical, entendeu? O cara está falando no discurso dele que um tem o direito de andar e o outro não tem o direito de andar, e ele é taxado como radical, entendeu? Ele não está falando nada radical, ele está falando tudo que é o contrário. Tipo assim, é direitos humanos básicos. E você é levado como radical, então, e não é levado como radical pela extrema direita, não, é pelo Canal 12, sei lá, pelo canal, nem Canal 12, perdão, pelo canal depois, tem um caso aqui, que depois do discurso dele em Berlim, que ele falou disso, a diferença dos direitos de cada um, né, dele e do Basser, que o Valo falou das diferenças de direito entre ele e o Basser, teve uma notícia no canal 11, que é o canal público, em que o lettering da notícia era o discurso antissemita de Yuval Noah Harari. Entendeu? E aí, peraí, tipo assim, porque esse lettering, por mais que seja só um lettering ali, ninguém falou nada, tem um lettering ali,
Isso, o cara não pôde voltar para Israel, ele estava recebeu muitas mensagens atacando ele. Ele sentiu o medo de voltar para Israel depois disso. E o canal teve que se retratar. Não se retratou, só tirou do ar, do online, né, do digital, essa matéria que estava escrito o discurso antissemita de Uvala Branco. Sacou? Tipo assim, é uma loucura. É uma loucura. Entendeu? Tipo assim, é uma loucura não da extrema-direita, é uma loucura da sociedade como um todo. Total, e uma coisa que eu sempre, né, uma percepção minha, assim, que tudo isso não é exclusividade de Israel, acho que é uma tendência mundial, né? Acho que aqui no Com Brasil, nos certeza. Estados Unidos, na França, na Itália, Portugal, Espanha, eu acho que a gente tem né, um redesenho, digamos assim, de ordens geopolíticas que essa coisa do mundo que a gente imaginava, dos valores, das coisas ali, preto no branco, né, esquerda e direita do modelo que a gente acreditava, tudo isso está evaporando e o Brasil é um exemplo disso, né? Igual eu falei, um governo Uhum. que é eleito de esquerda, mas com uma política internacional assim, uma política interna apoiando gente no Senado e na Câmara, né, de tendências de centro, de tendências à direita, a maioria da população ali cada vez mais querendo saber de baixa no preço dos alimentos, de qualidade de vida, de segurança, de questões que a gente lidava na pandemia ali, de pautas, de discurso de local de fala, isso cada vez tem evaporado e, claro, dada a realidade de cada país, né? Então, são tempos muito difíceis, muito, muito complexos, e a gente agradece a sua participação aqui, Felipe, muito obrigado por estar aqui com a gente, eu acho que é um dos melhores papos, não que os outros foram ruins, mas acho que um dos melhores papos que eu já bati aqui no podcast. Muito bom mesmo. E quem não assistiu, corre para assistir e assista no Otherland, porque gera essa e tantas outras discussões, né? É isso aí. Não, brigadíssimo por convidar. Eu estava um pouco receoso de falar do tema polêmico, vai meter em polêmica e tudo mais, mas, enfim, as coisas têm que ser ditas porque eu sou da filosofia de que roupa suja se lava em casa. Eu não acho. Eu acho que tipo, tem coisas que eu não concordo na sociedade que eu vivo. Meu papel é falar delas. Se eu esconder elas, não, acho que não vai trazer nada de bom, entendeu? Acho que é importante falar, importante conversar, não tem que transformar isso num tabu. E quem discorde, que venha conversar. Conversar, a gente está sempre aberto. Obrigado, Amanda. Obrigado, João. Obrigado, Ibe. Valeu. Super obrigada, Felipe. Realmente foi um papo, eu acho, muito importante. E reforço aí o convite do João para todos assistirem, né? E vamos ressoar também essa ideia de que o diálogo tem que acontecer e que estamos aí também para fazer essas parcerias para que os debates importantes sejam feitos sem, né, receios de retaliação também, né? Mas é isso, Felipe. Muito obrigada. Espero que você volte mais vezes aqui no nosso podcast. Valeu. Então, para quem está ouvindo, a gente conversou com o Felipe Volokita, que é cinegrafista e documentarista. Se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para eucomisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, e também no canal do YouTube no Instituto Brasil Israel. E aproveitando aqui para falar que agora a gente tem um clube de membros no canal do YouTube. Por apenas R$ 14,99, você tem acesso a uma série de conteúdos exclusivos lá em nosso canal. Tem um bate-papo com o Henrique Zimmermann em São Paulo e no Rio de Janeiro no teatro. Tem um outro bate-papo interessante que eu fiz com o João Miragaia, onde ele aprofunda, explica e dá detalhes sobre o caso da Target. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais, a gente está lá no TikTok, no Instagram. Um abraço e até quarta-feira que vem.